Paz e graça da parte de Deus estejam com todos vocês. Irmãos, mais uma vez aqui estamos, para mais um vídeo. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ajudem nós nessa luta, nessa batalha que temos travado aí, não só para falar de incoerências, não, mas para mudar pessoas, tá? Para reformar aí o interior de cada um, para que possam ver, né? Não ver no homem a saída, mas ver em Jesus Cristo a saída. Ver em Jesus Cristo a vida eterna, a nossa vida aqui, tá? Temos que dar satisfação e obediência. Devemos somente a Jesus Cristo, que foi quem morreu na cruz por nós, né? Porque até a congregação nesses momentos de pandemia, ela está sendo submissa à lei, né? As portas da congregação estão fechadas porque ela está obedecendo à lei do homem, tá? Então, nós não devemos, tá? Em momento algum, ficar debaixo de jugo. Então, nós temos que ter em nós a obediência a Cristo, porque se Jesus falar, irmão, para fazer ou para deixar de fazer, a ordem é dele. Se ele der a ordem, pode fazer de olhos fechados, que Deus sabe o que faz e ele nunca nos engana. Deus é o único que não nos engana. Ele não nos engana, não fala mentira para nós, tá? E nos conduz ao caminho da verdade, da misericórdia, do perdão, da justiça e da salvação. Hoje eu quero falar de algo que também eu vi muita coisa. Queria dar apenas um respaldo de que dentro da obra também é um processo um pouco falho, tá? Eu digo um processo um pouco falho porque vou falar da obra da piedade e de como deveria, eu acredito que deveria ser os atendimentos da obra da piedade, tá? Eu acho que deveria ser um atendimento principalmente, tá? Para os servos e servas de Deus, para as famílias, é claro, que estão aí. Porque a Bíblia fala fazer primeiro para os domésticos da fé, tá? Primeiro para os domésticos da fé e depois para os demais, tá? Então eu acredito assim, que a obra da piedade ela deixa a desejar já com os domésticos da fé, tá? Ela já deixa a desejar, porque quando ela fica ciente, primeiro, irmãos, que eu sempre soube que os atendimentos da obra da piedade eram através de oração. Oração, revelação, né? Então Deus revelava e eles iam e faziam. Faziam o que Deus mandou, tudo certinho. Só que depois, quando eu me batizei, depois de um período, comecei a ver os atendimentos e percebi que não era bem assim. Até que aconteceu comigo, tá? Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Então, irmãos, eu acho que a obra deveria ser atender os domésticos da fé, atender aqueles que estão chegando na igreja. Eu acredito que sim, a igreja tem condições para isso. E em alguns momentos, irmãos, tá? Atender também aqueles que não são, tá? Por quê? Que aqueles que estão aí fora. Por quê?
não congrega, que não chegou. Porque Deus, irmãos, Ele pode fazer obra de diversas maneiras. E Deus não vai fazer obra, tá? Somente com a pessoa indo na igreja, falando do evangelho para ela, barriga vazia, irmão. Ela até dói de fome. Então eu acho que tudo isso faz parte de Deus, né, operar, fazer uma obra. Então eu acho que deveria sim ser algo um pouco mais abrangente aí, né, alcançar um número maior de pessoas, né, e dentro ali de uma comunhão, dentro de aquilo que Deus ensina de fazer, né. Também não é generalizar e sair aí fazendo de qualquer maneira. Mas eu acho que se a pessoa demonstrou a necessidade, eu acho que como igreja de Cristo, eu acho que deve ser feito sim. Então, irmãos, eu já vi, né, na vida de irmãos que, por ser irmãos conhecidos, né, ter uma certa amizade, ser suprido de uma tal maneira assim que eu fiquei abismado, né? A obra da piedade, pagar conta de água, conta de luz, fazer toda a compra do mês, levar tudo do bom e do melhor, carne, tudo. E depois, em alguns momentos, eu vi outros irmãos que necessitaram e não foram atendidos da mesma forma. Então, isso caracteriza uma diferença no tratamento, porque se a obra é única e ela tem que fazer a caridade, a obra da piedade, ela tem que fazer o quê? Atender o pobre, atender a necessidade, né, do servo, da serva de Deus. Não pode ter diferença, irmão. É que nem o céu. Jesus ele nos chamou para herdar um céu. E ele não vai chegar lá no céu e ficar fazendo diferenças de nós, né? A única coisa que vai existir é o galardão, que isso todos sabem que não são todos que vão receber. Galardão é um presente e isso vai ter sim. Lá Deus vai saber para quem vai. Vida eterna sim, mas galardão, aí só Deus sabe o que ele vai fazer. Mas aí então, até então aí é Deus. Deus ele é o dono do céu e da terra, ele foi o único que morreu por nós e ele pode fazer da maneira que ele determinar, né? Mas aí eu vou contar um breve relato. Eu por um período na minha vida, era muito difícil a minha situação, eu não trabalhava na época, porque na época, irmãos, não era qualquer empresa que dava serviço para cadeirante. Então eu fiquei um bom período desempregado, depois eu consegui entrar numa empresa, depois de 3 anos e meio eu saí, e aí agora estou em outra empresa. Mas eu não tinha emprego. Então o que eu fazia, irmãos? Eu tinha um pequeno auxílio, que era um auxílio do governo. Então com esse auxílio, o que eu fiz? Eu pagava, né, água, pagava as quantias que dava, não dava muito para comprar muita coisa no mercado, né? Então eu sei que eu passei um momento difícil, tive que pagar umas contas e aí fiquei sem dinheiro. E tinha um colégio em frente de casa que era o Cefam, um colégio profissionalizante para futuras professoras, né? Então elas se formavam, né, para dar aula para as crianças de primeira a quarta série. Elas faziam todos os dias ali. E era num horário comercial, né? Elas entravam às 7 da manhã e saíam às 5 da tarde. Então, elas ficavam o período todo ali. Elas almoçavam ali, às vezes muitas delas comiam alguma coisa. Então eu morava em frente
o que eu fiz? Eu comprei suco, né? Suco Tang, comecei a fazer aqueles sorvetinhos que vai no saquinho. Muitos chamam de geladinho, outros chamam de chup-chup. E eu comecei a fazer para vender. E, irmãos, eu comecei, Deus me abençoou. Começou a vender tanto. E que eu conseguia. Eu fiquei por alguns dias assim. Eu não tinha o que comer, o que eu fazia? Eu comprava pão com mortadela para o almoço. Teve dia que não deu para comprar, porque o dinheiro começou a entrar mais tarde. Então eu só comi à noite. Tá? Só à noite que eu consegui comprar. No final da tarde, a hora que acabou de vender, aí eu tirei o dinheiro e comprar novamente as coisas, suco, as coisas para fazer pro outro dia. E comprei um pouco de pão com mortadela. E aí foi que eu fui me sustentando assim por alguns dias. Tá? Eu não me lembro bem, eu sei que deu quase 2 semanas mais ou menos. Eu fiquei. Vendia o sorvetinho, tirava um pouquinho de dinheiro para repor a mercadoria e o outro pouco eu comprava pão com mortadela. E ali eu espremia um limão, se tivesse, ou eu pegava um pouquinho do suco que eu fazia o sorvete e colocava ali para ajudar a descer. Tinha dia que eu tomava, bebia água mesmo. E foi. Só que eu não acionei ninguém, não falei nada. Por quê? Porque eu sempre aprendi, sempre foi falado para mim que a obra da piedade, ela orava. Então eu falei, não, se Deus revelar para a obra, eles vão vir aqui. Se não revelar também, eu vou passar, e Deus permitindo, né? Mas depois do que eu vi, de muitas coisas que eu vi, de atendimentos, né? De uma forma assim muito grandiosa, muito com muito mais, como é que eu vou dizer, com uma presteza maior, um amor maior, com uma afinidade maior, né? Porque eram conhecidos, porque tinham, né, uma convivência. Então eu comecei a perceber que nem na obra da piedade as coisas eram da maneira que eles sempre falaram. Então, meus amigos, é isso, meus irmãos. Para se mudar na congregação tem que mudar muita coisa. Não é só um problema comportamental, não é só um problema teológico, não é só uma falta de conhecimento de escritura e não é somente uma ignorância espiritual do povo. É uma desonestidade com todos, ao mesmo tempo um desrespeito com aqueles que professam a mesma fé, que estão unidos dentro de um mesmo templo, que servem a um mesmo Deus e que acredita que a obra da piedade é séria, que os irmãos são sérios. Isso é atrair a confiança das pessoas, irmãos. É isso que eles estão fazendo, traindo a confiança de todos. Trai a confiança daquele que vem lá de fora, achando que a obra é essa maravilha que é pregada. E quando ele está sentado nos bancos, ele começa a perceber algo. Mas aí a mente já está cauterizando, eles já estão entrando nesse sistema, já está sendo manipulado pelas palavras, essas palavras que vêm, né, que prende a pessoa, né, que ao mesmo tempo faz com que ela se sinta obrigada a fazer aquilo, porque trata-se de uma doutrina. Então é isso, meus irmãos. Eu passei por algumas coisas e vi outros desfrutando de muita coisa. Então é uma desigualdade, é um erro, é uma falha
Porque muitos, só quem não passa não sabe, mas quem passa sabe. Eu nunca imaginei, eu nunca quis, na verdade, preocupar a igreja com problemas. Eu acho que isso daí é até uma coisa banal. Mas eu só contei esse relato, irmãos, para vocês verem que não é através de oração. É através de alguém comunicando eles, e aí eles veem se é alguém conhecido, se é alguém que eles têm alguma estima, eles vão lá e suprem da melhor maneira possível. Mas se é alguém que não vai atrás, ou que nem eu, não recebia visita, ninguém em casa, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, como não tem oração, eu não fui atendido. Simples, né, irmãos? Então, esse é mais um relato, porque a obra da piedade também não é essa maravilha que pintam. Tá certo, meus irmãos? Fiquem aqui, inscrevam no canal, estejam com a gente aqui. Ative o sininho das notificações, deixa o like no final do vídeo. E vamos continuar firme nessa luta, meus irmãos. Fiquem na paz, um ótimo dia para todos.